Você está ouvindo mais um programa da Palavra da Vida Paraná, um bate-papo com pastores sobre assuntos ligados à vida cristã, ministério e teologia, de forma bíblica e sem aquela formalidade toda. Começa agora mais um episódio de Pastores de Chinelo. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast de Pastores de Chinelo. Pô, um assunto talvez seja aquilo que dentro do ambiente cristão mais causa necessidade de aconselhamento, né? O relacionamento conjugal, traição, uma tristeza para toda a família que vive essa circunstância ou já viveu. Né? Mas vamos lá para a gente conversar sobre esse assunto. Quem são os dois pastores de chinelo que estão hoje junto com a gente? E aí, povo? Renato Buzo, pastor aqui na Igreja Batista de Tupã. É sempre muito bom estar com vocês, apesar de um tema tão delicado, tão difícil, que a gente precisa se compadecer muito de quem passa por isso, mas também há esperança na palavra de Deus para isso. É isso aí, aqui é o Alex Queiroz, pastor da Igreja Nova Capital em Brasília. É um prazerzão poder participar junto com amigos para a gente poder, de alguma forma, colaborar um pouquinho sobre esse assunto. Hebreus 13:4 vai dizer o seguinte: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os ímpios e adúlteros. Dá pra gente forrar o nosso podcast de textos bíblicos que vão falar sobre adultério, né? Como que foi essa experiência para vocês, galera? Né? Dentre nós três aqui hoje, vocês dois é quem estão cuidando de igrejas como pastores à frente da comunidade, né? Eu, hoje, como missionário da Palavra da Vida e só congregando numa igreja, não tenho tido essa experiência, embora no passado tive como pastor de jovens também, mas vocês estão mais nessa pegada aí à frente do rolê todo. Como tem sido para vocês lidar com essa questão do adultério na igreja de vocês? De fato, né, uma palavra positiva para ser usada num mau sentido, né? Tá bombando mesmo essa necessidade de cuidado na igreja? Não? Como vocês têm visto isso, galera? Cara, traição talvez seja o assunto mais difícil de ser tratado, porque muitas coisas precisam ser tratadas, né? Todo tipo de pecado precisa de conselho e tratamento. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Uma vez, era tarde da noite já, uma pessoa me ligou. E chorando, e ela virou e falou: Alex, meu marido me traiu. Eu preciso de você. Cara, nesse contexto, eu e a Thalita entramos imediatamente no carro, fomos até essa pessoa. E vou falar, a traição é uma coisa assim terrível, cara. Terrível. Então, a gente falando sobre traição, alguém que consegue perdoar uma traição é uma coisa assim, é um milagre. É um milagre. Eu não seria capaz, sozinho, humanamente, de perdoar uma traição. Eu preciso de ajuda, eu preciso de Cristo, eu preciso de outras pessoas. Então, assim, é uma coisa realmente delicada, cara. Eu acho que só quem passou por isso consegue realmente entender a dimensão da dor que a traição causa, né? Eu não sei como é pro Renato lá. Eu imagino que não só na minha realidade aqui em Tupã, mas de todos os pastores que nos escutam ou pessoas que estão envolvidas com aconselhamento bíblico, me parece, essa é a minha realidade, que problema conjugal é o top 1 dos casos de aconselhamento bíblico na vida da igreja local. E a traição dentro do problema conjugal talvez seja o top 1 dentro, né, especificando mais ainda. É um assunto muito difícil, é um assunto muito delicado, no sentido de quem está lidando com isso. Mas assim como o Alex, eu posso dizer para vocês, os maiores testemunhos de fé que eu vi até aqui no Ministério Pastoral foram de pessoas
que experimentaram a graça de Deus e puderam restaurar o seu casamento a partir de uma traição. Os maiores exemplos de fé que eu tenho para contar para vocês são de pessoas que foram restauradas e se deixaram serem moldadas pelo Evangelho de Jesus. Então, é dos assuntos mais difíceis de você ver a pessoa lidando, mas é também uma das janelas para a fé mais escancaradas na vida de uma pessoa, onde você se apega muito ao Evangelho, se lida submisso ao Espírito Santo de Deus. Sem dúvida. Deve incentivar casais na nossa igreja a perdoarem traições? Eu pergunto isso porque assim, a probabilidade da nossa resposta aqui ser comum, né? Óbvio que sim, mas a gente vai perceber que a sociedade não diz isso, né? A sociedade, ela performa contrário a essa ideia, né? Se perdoa qualquer coisa, mas não se perdoa a traição. Ah, eu sou capaz de perdoar qualquer coisa, mas a traição eu não sou capaz de perdoar, né? E a pessoa até acha que ela tá certa, porque ela não é capaz mesmo. Mas quando alguém chega pra você, Alex, naquele caso, né? A menina lá, a moça que ligou pra você e pediu ajuda, você orientou ela? Não, vamos perdoar? Ou você fez uma rodinha de escarnecedor, né? Falou assim, nossa, de fato, esse seu marido é maluco, um mané. Não, vamos colocar ele na justiça, vamos rapar ele todo, né? Como que lidar com essas forças que vão girando muito para fora daquilo que a palavra de Deus nos orienta? Cara, perfeito. Assim, primeiro, traição, como a gente já vem mencionando aqui, humanamente falando, é incapaz de nós conseguirmos perdoar a traição. Então, nesse aspecto, concordo plenamente com o Thiago, com o que o mundo fala. A gente perdoa qualquer coisa, traição não, porque a gente não consegue. Realmente, nós, humanamente falando, nós não conseguimos. Nesse caso, cara, aconteceu algo muito interessante, porque nós estávamos nos aproximando desse casal. Eles não eram amigos de longa data, eles eram amigos recém-chegados. E essa pessoa ligou, eu e a Thalita fomos lá na casa dela. Cara, ela tava chorando muito, ela mal conseguia falar. Ela mal conseguia contar o que tinha acontecido. E a primeira coisa que a gente fez, eu acho muito importante mencionar isso, foi ele chorar junto, cara. E quando eu falo chorar junto, não foi apenas lamento, não. Cara, eu e a Thalita, nós choramos junto mesmo, assim, de escorrer lágrima. A Thalita abraçou e ficou abraçada, chorando junto com ela. Então, assim, quando a gente fala sobre a necessidade de perdão, quando a gente fala que nós acreditamos na restauração e no perdão da traição, nós não estamos sendo insensíveis. Então, em primeiro lugar, eu quero colocar isso aqui, porque pode parecer extremamente legalista, né? Eu tenho tanto medo de soar isso nos nossos episódios, às vezes, né? A Bíblia, tem que perdoar. Porque... E era exatamente essa a mensagem farisaica. Olha, se tem que perdoar, perdoa e pronto. Peraí, cara. Humanamente falando, é impossível. E é por isso que nós precisamos do Evangelho, né? Então, em primeiro lugar, quando a gente fala... Se você que está nos ouvindo está com uma dificuldade de perdoar porque você foi traída ou traído... Cara, em primeiro lugar, eu lamento de todo o coração, não conheço você, mas eu lamento de coração. Então, assim, isso é muito importante no processo. Isso é muito importante na nossa fala, né? Eu te entendo completamente, porque quando a gente vai contra aquilo que, de alguma forma, é tão explícito ao nosso redor, a probabilidade de nós sermos mal interpretados é grande, né? Não vamos entrar no assunto de política aqui, mas nós estávamos conversando antes da nossa entrada para falar desse tema, sobre como a gente tem abordado nos nossos convívios, seja de igreja, de colegas ministeriais, a questão de política perto da eleição. E como nós três, né, principalmente vocês dois, esboçaram o cuidado que vocês têm que ter nesse momento, porque qualquer frase que vocês possam dizer pode ser interpretada como um apoio a um apoio ao outro, ou uma negligência em relação ao assunto, ou uma supervalorização do assunto. Por quê? Porque falar sobre política hoje é você ir contrário a algum tipo de opinião que é
tremendamente divulgada. Então, no questão do adultério, eu te entendo o que você está falando, Alex. É difícil de a gente se colocar aqui, porque ao dizer de uma maneira muito tranquila e piedosa que Deus espera que haja perdão, nós podemos ser mal interpretados. Como assim? Perdão por quê? Né? Eu te entendo completamente. E eu acho que, emendado a esse choro e a esse ombro que a gente precisa oferecer, a primeira palavra que eu costumo levar nesse momento, junto com o choro e com o abraço, é lembrar a pessoa que esse sofrimento terrível que ela está vivendo é uma grande oportunidade dela agir por fé. E costumo dizer sempre, se a nossa vida fosse um livro, são poucos capítulos desse livro que vão de fato retratar as oportunidades que a gente teve de demonstrar a fé que a gente diz crer. E são as oportunidades do sofrimento, sofrimentos como esse, que vão nos dar a oportunidade de mostrar o Deus que nós cremos. E eu acho que o assunto é importante porque antes da gente chegar no perdão, nós precisamos chegar no entendimento de que é quem tem as rédeas do meu coração. Porque é justamente esse o contraponto. No mundo em que nós vivemos, o aconselhamento em relação ao casamento, essa traição colocou em xeque a sua filosofia de vida maior que a sua felicidade e a sua integridade. Quando a gente olha pelas lentes da palavra de Deus, o pensamento é diferente. Então, o que eu costumo dizer num momento de aconselhamento bíblico desse, num primeiro encontro, é: meu irmão, eu sei que nesse momento você está completamente embriagado pela sua justiça, por um sentimento de raiva que está te consumindo. Eu sei que nesse momento, olha, chore tudo que você precisa chorar, desabafe tudo que você precisa desabafar, mas por favor, não perca a sobriedade que só a fé pode dar para você. Calma. Aí eu me lembro de Tiago capítulo 1, que eu acho que é nesse contexto de sofrimento. Seja tardio para falar, seja pronto para ouvir, desculpe, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Essa é uma boa oportunidade de você buscar no silêncio da oração e da leitura bíblica o que Deus quer de você nesse momento. Cuidado, você está diante de uma grande oportunidade de negar a justiça de Deus sobre a sua vida, e é uma boa oportunidade para você refletir quão perto de Jesus você está. E emendo isso com outro texto bíblico que eu acho que ele é precioso, assim, que é Filipenses capítulo 1, versículo 9, 10 e 11. E eu digo, eu só quero fazer uma oração para você. O meu primeiro encontro geralmente se concentra nisso. Essa é a minha oração, Paulo vai dizer aos Filipenses: que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo Jesus, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. O que Paulo está dizendo aqui? Olha, eu quero orar por você uma coisa. É que o amor pelo Evangelho, por Cristo, aumente no seu coração nesse tempo, para que isso seja um colírio para os teus olhos, que desembace a sua vista, e você seja capaz de discernir o que você tem que fazer pelas lentes do Evangelho. Meu irmão, agora não é uma questão do que você vai fazer, é uma questão do que você crê. Acho que uma coisa que ajuda muito... Desculpa, Alex. Uma coisa que ajuda muito, Renato, é talvez a gente ir numa direção de que a primeira pessoa que precisa de uma orientação clara num contexto de traição, talvez não seja o traído, né? Talvez a pessoa traída, ela precise de acolhimento. Acolhimento, de choro, de abraço, de colo, de um sentimento de sobriedade cuidado. Pela fé, chamado à sobriedade na fé, né? Ótimo. E talvez a primeira pessoa que necessite de uma orientação seja o traidor ou a traidora, né? De mostrar e demonstrar entendimento. Ao invés de trazer o imperativo do perdão ao traído, talvez trazer o imperativo do você é um pecador para o traidor e a traidora, né? Você é um pecador. O que você fez foi pecado. Você não simplesmente ofendeu o seu cônjuge, você ofendeu a Deus com isso.
Você ofendeu o laço pelo qual Deus escolheu ilustrar o amor que ele teve pela igreja em Cristo Jesus, que é o laço do matrimônio. Então, acho que isso é uma coisa que ajuda talvez a gente nessa questão do ser mal interpretado, de demonstrar que numa traição, a gente não tá de olho pra virar pra quem foi traído e falar assim, olha, você tem que perdoar, hein? Não, mas talvez o primeiro passo seria, se é que existem primeiros passos, né? Engloba toda uma história. Mas talvez um primeiro passo seria mostrar ao traidor, você pecou, você ofendeu a Deus, você precisa entender de fato o que é que está acontecendo. Você não contou a mentira. Você está descrevendo um cenário, né? Como se a gente estivesse aconselhando o casal ali, ou o outro tivesse acesso disposto... às duas partes, né? Acesso às duas partes, como se os dois estivessem dispostos a conversar. E nem sempre isso vai acontecer. Isso às é vezes verdade. Então, às vezes a pessoa vem e fala, meu marido me traiu. Pô, posso falar com seu marido? Posso falar com sua esposa que te traiu? Não, ela não quer papo com você, não quer nem te ver. Às vezes o cara nem crente e não quer nem ouvir, né? Exatamente. Então, são muitos contextos. Nessa experiência, né, ainda como base, eu e a Thalita, minha esposa, a gente chorou junto com essa pessoa. E assim como o Renato já mencionou, eu só queria frisar uma coisa que eu acho muito importante. A gente não falou... A última coisa que a gente fez foi falar sobre a necessidade de perdoar. O que a gente falou, então? Qual foi o próximo passo? A gente conversou durante muito tempo sobre o Evangelho, sobre o que Jesus fez. Então, a minha pergunta, ela perpassou a maior parte do nosso encontro, dos nossos primeiros encontros. A nossa conversa-chave foi: quem é Jesus para você? Quem é Deus para você? Você ama Deus assim, de todo o seu coração mesmo? E aí é interessante, né? Eu vou continuar ainda nessa experiência, nesse caso, porque a pessoa traída, ela falou assim, eu amo Jesus mais do que todas as coisas. Quando ela falou isso, eu perguntei, por quê? Por que você ama Jesus mais do que todas as coisas? E aí comecei a falar sobre o Evangelho. Nós desencadeamos no cerne do Evangelho, que foi a cruz de Cristo pelo perdão dos nossos pecados. O que eu fiz em seguida? Eu li ali Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18 é um contexto de perdão, né? Pedro, ele se aproxima de Jesus e pergunta assim, quantas vezes a gente deve perdoar a pessoa que nos ofendeu? Até 7 vezes? Aí vem aquela famosa frase de Jesus, até 70 vezes 7. O que Jesus faz logo em seguida, e eu vou resumir, pessoal, eu não vou ler, Jesus conta uma parábola, ele fala, olha, vocês têm que perdoar 70 vezes 7, agora eu vou contar uma historinha aqui pra vocês. Qual foi a historinha que Jesus contou? Ele contou sobre um homem que tinha uma dívida impagável com um rei. Um homem que tinha uma dívida impagável com um rei. Pegaram esse homem, colocaram diante do rei, ele suplicou ao rei, por favor, perdoa a minha dívida, eu não tenho como te pagar. O rei foi e perdoou a dívida dele. Logo em seguida, aquele homem sai da frente do rei, perdoado, e encontra um conservo, uma outra pessoa que o devia. Agora, ele não era mais a pessoa com a dívida, ele era a pessoa que precisava receber o dinheiro do endividado. E encontra o homem no meio da rua. E fala, olha, você me deve. Só que o valor da dívida dele era impagável. O valor da dívida daquele homem que o devia era muito baixa, especialmente se comparado com a dívida dele. E ele não perdoou. Então os servos do rei, vendo aquilo, pegam aquele homem, colocam diante do rei novamente e falam, olha, você, rei, perdoou a dívida desse homem que é impagável. E ele não foi capaz de perdoar uma dívida muito menor. É isso que está escrito lá em Mateus capítulo 18. E o desfecho, Jesus fala assim, acaso não devia ter misericórdia do seu companheiro como tive misericórdia de você? Em outras palavras, Jesus está falando, nós fomos perdoados na cruz de uma dívida eterna. Portanto,
porque fomos perdoados, porque fomos amados incondicionalmente, nós perdoaremos, nós amaremos incondicionalmente. Ali, então, baseado na compreensão do evangelho, a gente percebe, então, que a gente perdoa não porque a gente tem que perdoar. Não é meramente uma lei, é uma lei, mas é uma graça que recebemos, nós fomos perdoados, e esse perdão de Deus não apenas perdoa a nossa dívida, como nos capacita a perdoar quem nos ofendeu. Cara, ali, naquela conversa, quando eu falei Mateus 18 para aquela pessoa, aí ela começou a chorar, entendendo, não apenas pela traição que ela tinha sofrido. Aquela mulher que me ligou, ela começou a chorar não apenas pela traição, mas também pensando, cara, se Jesus fez isso comigo, eu vou perdoar, eu vou lutar para perdoar meu marido. Então, é isso, assim, a gente não perdoa traidores pelas nossas próprias forças. É por isso que a gente falou repetidas vezes aqui, nós não somos capazes. Você que nos ouve, eu não sou capaz, eu tô falando de coração, eu não sou capaz de perdoar traição. Eu só perdoo traição porque eu um dia fui perdoado de uma dívida impagável, infinita, eterna. E é isso que me capacita a perdoar. Então é por aí, é na compreensão do evangelho que a gente fala, devemos perdoar. Isso é precioso porque você que está nos ouvindo precisa entender isso mais do que tudo. É claro que se você está num podcast cristão e está ouvindo pastores que estão ensinando pela palavra, você vai ser desafiado ao perdão, sim. É para isso que nós vamos apontar. Mas o que a gente está querendo dizer para você e enfatizar, e eu acho que essa é a situação de Mateus 18 que o Alex está batendo bastante, é de que em Mateus 18, o chamado não é só a obediência nua e crua que leva à santificação. O chamado em Mateus 18 é a reflexão do amor grandioso e intenso do Salvador. Esse é o ponto. E é sobre isso que nós devemos falar quando nós falamos de perdão. É sobre olharmos para o nosso Salvador e o seu amor por nós. Eu acho precioso esse texto porque Pedro, Alex, quando ele responde aqui, ele tem a visão legalista do farisaísmo. Na verdade, Pedro está querendo surpreender, porque há quem diga que o judaísmo dizia, não, perdoe 7 vezes. Ou perdoe, 3 vezes. Aí Pedro vai além. Não, eu tenho que perdoar 7 vezes. Ele já está indo além. Aí Jesus, quando fala 70 vezes 7, ele não só usa um padrão, a ideia não é contar quanto que vai dar 70 vezes 7, né? Mas ele está usando uma expressão de exagero, perdoe uma hipérbole. Mas é muito legal que um judeu certamente se lembraria de onde vem o 70 vezes 7. Quanto é 70 vezes 7, Renato? Não faço ideia, precisaria colocar na calculadora. Mas precisaria pensar aqui, 7 vezes 0, 0, 7 vezes 7. Não é, mano? No caso do Renato, ele não ia conseguir fazer a conta de quantas vezes ele tem que perdoar. Ele ia só perdoando, Deus, já deu 70 vezes 7? Já tá bom? Mas, o ponto é o seguinte, eu acho que isso é muito legal do texto. Quando Jesus fala, perdoem 70 vezes 7, do que um judeu se lembraria? Eu não sei se vocês se lembram, mas em Gênesis capítulo 4, quando Caim mata Abel, Deus traz disciplina para Caim, faz um sinal nele, que a gente não sabe o que é esse sinal, e Deus diz para Caim que aquele que matar Caim vai ser vingado... Uma tatuagem, por isso que tatuagem é do demônio. Tatuagem na nuca de coração. Ele diz que aquele que matar Caim vai ser vingado 7 vezes. A história do Gênesis 4 conta a descendência de Caim e chega em Lameque. Lameque é o cara que na sociedade ele insere, ao que tudo indica, a poligamia e o homicídio. Lameque mata 1, Lameque mata 2, e no final de Gênesis capítulo 4, Lameque bate no peito e fala o seguinte: se Caim foi vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. Se alguém se colocar no meu caminho, vai ser vingado 70 vezes 7. E aquele homem que é a expressão maior de vingança, agora Jesus substitui e diz, o perdão é 70 vezes 7. Isso é muito legal, porque em Jesus nós temos a revolução da vingança
sendo apontada agora para a misericórdia, para o perdão que vem da expressão do Salvador na cruz, né? Isso é muito legal, gente. Tá bom, beleza. Entendemos a necessidade de perdão, a necessidade de perdoar. Agora, quais são os passos que quem cometeu o ato da traição, do pecado, precisa tomar? Porque, agora eu vou falar das minhas experiências, né? Dos casos que já aconselhei e alguns casos, inclusive, muito, muito próximos, né? É muito comum a gente tratar o pecado com aquele famoso jargão, né? Tudo é pecado, para Deus não tem pecadinho, pecadão. Então eu pequei, eu adulterei, mas agora meu cônjuge tem que entender que ele tem que me perdoar. Eu quero voltar para casa, eu quero o perdão e vamos lá. E daí parece que no dia seguinte tem que ter almoço de domingo, tem que fazer a comida, já vamos lá e vamos se deitar na cama, já vamos namorar, já vamos ter relação, porque tem que ter o perdão e é isso. A Bíblia não, em hipótese alguma, advoga nessa causa, né? O pecado pode ser sempre uma ofensa a Deus, mas pecados têm consequências, né? E as consequências desse pecado, elas são diferentes. Não tem como a gente tratar a consequência de uma traição da mesma maneira que a gente trata a consequência de uma desobediência de um filho, né? A Bíblia vai dizer em vários momentos, né? É um dos 10 mandamentos, inclusive, não adulterarás, né? Se Deus tinha um plano de lei para o seu povo, ele colocou no destaque dos 10 mandamentos o fato de não adulterar. Pecado é pecado, mas a maneira como esse pecado ofende a Deus e as consequências que esse pecado envolve no nosso relacionamento com Deus são coisas diferentes. Então, aquilo que o traidor precisa fazer também exige algumas etapas diferentes daquelas que o pecado, talvez um outro pecado mais comum vai, né? Antes de responder isso, talvez o Alex dê o pontapé inicial, deixa eu só fazer uma pontuação que é importante, porque tá relacionado à postura do traído em relação à postura do traidor. Eu penso que a gente precisa fazer uma distinção, porque existe uma diferença entre o chamado do perdão, que é um dever do traído, e a diferença entre o perdão e a restauração dessa relação. Eu entendo que o perdão, ele é unilateral. O traído, ele deve se entender diante de tudo isso que nós falamos e perdoar o seu próximo. Ele precisa desse novo mandamento que Jesus oferece. A lei dizia que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. O novo mandamento de Jesus é: ame o seu próximo como eu amei vocês. Ele deve perdoar. Agora, a restauração da relação, ela é bilateral. Eu perdoo, mas para que haja uma restauração, eu também preciso saber como é que o outro vai se comportar. Eu preciso saber se há arrependimento daquele lado, eu preciso saber se esse arrependimento ele é genuíno, se esse arrependimento não é genuíno. Eu preciso saber em que cenários esse casal está vivendo essa relação. Então é importante que a gente saiba distinguir isso, né? A diferença do perdão para uma restauração dessa relação. Perdoar não necessariamente significa que a situação vai ser restaurada. É claro que nós desejamos muito isso, mas a restauração ela vai depender também da postura do traidor e do impacto dele com o evangelho e com, enfim. Cara, como isso é relevante, Renato? Eu ia considerar a fala do Renato é exatamente isso. Quando um não quer, dois não ficam juntos. E olha só que loucura, gente. Nesse caso da pessoa que ligou pra gente à noite, pra mim e pra Thalita, nós ligamos pro traidor. Falamos: olha, só a esposa ligou pra gente, falou isso, posso me encontrar com você? E ele falou: pode, mano, amo você é o cara, vamos lá. E a gente se encontrou, mano. E só eu e ele, a Thalita não foi. Quando eu cheguei, a postura dele, sabe qual era? A postura dele era assim: mano, eu não quero mais ficar casado com ela. Eu amo a pessoa. Sinceramente, eu quero formar uma família com essa pessoa. Com a adúltera. O que eu fiz? Adivinha o que eu fiz? Eu fiz a mesma pergunta. A mesma.
quem você ama, mano, acima de todas as coisas? Sabe qual foi a resposta dele? Deus. Eu falei, Deus? Aí ele é. Sabe o que eu fiz, mano? Sem dedos e julgamentos, eu abri a Bíblia, mano. Abri a palavra. E falei que o casamento, ele foi feito pra espalhar a glória de Deus, pra refletir, e etc, etc. Cara, sabe como acabou a nossa conversa? Com ele chorando, falando, cara, é verdade, eu não posso desistir da minha esposa. Então, assim, cara, eu gostaria que todo mundo que passasse, que todo mundo que já passou tivesse um cenário desse. Mas sim, eu sei que nem sempre é assim. E aí, cara, olha só como é que foi o processo. E aí, até falando um pouquinho sobre o comentário do Thiago, né? Falando sobre, cara, como é que a gente lida aí com o traidor, como é que é essa parada? Vai voltar, perdoou e agora vão viver um matrimônio normal? Então, assim, nesse cenário desse casal que eu tô falando, ela estava querendo perdoar por causa de Cristo, ele estava querendo restauração por causa de Cristo. Cara, foi um processo extremamente difícil. Por quê? Porque ela tinha nojo dele. Ela estava com nojo dele. Ela não conseguia olhar na cara dele. Ele dormiu no sofá durante muito tempo. E sabe qual foi a postura dele? Já que ele queria realmente restauração do casamento, sabe o que ele fez? Ele tomou uma atitude que eu considero ter sido a atitude certa. Ele falou, cara, eu não tenho direito nenhum aqui, cara. Se ela falar que eu vou dormir no sofá, beleza. Se ela quiser me bater na minha cara todo dia, beleza. Se ela quiser me xingar, beleza. Não, por favor, não... Eu não tô defendendo a agressão aqui. Mas a gente entendeu. Mas ele tava falando assim, mano, eu agora, nesse momento, ele tava falando, eu que vacilei. Agora eu preciso ter paciência com a restauração dela, com o processo dela. Ele virou e falou, mano, o que ela falar pra eu fazer, se ela falar que eu tenho que orar todo dia, se ela falar que eu... Por quê? Porque ela tava extremamente magoada. E sabe o que ele fez? Ele foi, cara, muito sensível à dor. E ele se dispôs mesmo, quando ele falou, nesse caso que eu tô falando pra vocês, quando ele falou, eu entendi, eu amo a Deus, eu entendo que eu não posso me divorciar e quero restauração no meu relacionamento, era real, não era da boca pra fora. Ele não falou uma coisa e no dia a dia fez outra, porque isso acontece demais também. Então, assim, ele virou e falou, mano, eu vou, o que eu tiver que fazer, eu vou fazer. Cara, gente, Deus operou uma restauração inacreditável. E é nesse sentido que a gente quer incentivar, através desse episódio, falar para cada pessoa, lute, busque a restauração, busque o perdão. Vale a pena buscar a restauração, vale demais. Assim como o Renato falou, né? Não existe nada que revele uma fé a Cristo tão genuína e linda quanto a disposição em perdoar, em restaurar, em se humilhar, em passar por um processo de sofrimento, por amor a Cristo. Não é necessariamente por amor ao cônjuge. É por isso que a gente tem falado quem é a razão da sua vida. E essa é uma das coisas também que as pessoas às vezes perdem de vista. Porque a ênfase na restauração e no processo de restauração está sempre em Cristo Jesus. Está sempre no que Cristo fez por nós, né? Porque às vezes a pessoa vira e fala, eu preciso restaurar o meu amor pelo meu cônjuge. Tem que restaurar sim o amor pelo seu cônjuge. Mas esse amor pelo seu cônjuge tem que vir do seu amor por Cristo, do que Cristo fez por você. E é a graça de Deus que vai te capacitar a sentir algo de novo, a amar de novo, a tomar decisões que vão salvar o teu casamento, que vão salvar a tua família, que vão, de alguma forma, restaurar tudo aquilo que foi destruído pelo pecado. Então, cada caso é um caso, mas quando os lados eles se dispõem, gente, Deus, ele é o maior interessado em restaurar
os lados podem não se dispor, né? E pode existir perdão, como o Renato falou, né? Pode existir perdão, porque o perdão é um desafio, um mandamento bíblico, pronto. Mas não necessariamente a relação pode ser restaurada, né? E a gente vai, inclusive, podemos até sair alguns minutinhos da relação marido e mulher, né? Tem a relação de amizade, a relação, alguma relação familiar, né? Que não seja de matrimônio, que às vezes rola traição, uma mágoa profunda, e precisa existir o perdão, independente do que aconteceu. Mas, óbvio, a relação não necessariamente se reestrutura, né? Acho que deve ser muito cuidadosa aquela fala que às vezes a gente encontra, né? Mas se perdoou, então por que não vai voltar a relação? Simples, porque eu descobri que é aquele tipo de pessoa, não o tipo de pessoa que eu quero me relacionar, que eu quero ter influência, que eu quero exercer influência. Pode acontecer, né? E daí a gente olhar para a Bíblia e vem aquela palavrinha que num contexto conservador de igreja, ela causa um pouquinho de espanto, né? Então vamos ao divórcio. Né? No caso de um matrimônio, vamos partir para o divórcio. E aí, divórcio? Divórcio é bíblico? Deus, ele tira a bênção das pessoas quando as pessoas vivem um divórcio? A vida de um casal cristão acabou no serviço, no ministério, porque aconteceu um divórcio? Como lidar com essa palavrinha que acaba sendo necessária e usada nos contextos de relação dentro das nossas igrejas, né? Tiago, nós historicamente, como Igreja Batista aqui em Tupã, nós completamos, dia 7 de setembro, 85 anos de existência. E, historicamente, a nossa igreja se fundamenta na doutrina reformada em relação a esse assunto. Nós temos, basicamente, 3 posições, uma mais fundamentalista, que o divórcio ele, sei lá, jamais vai ser aceitável, talvez. Acho que até os fundamentalistas, eles não têm crise nisso, né? Enfim, bom, basicamente o que nós cremos aqui é que existe sim a possibilidade de divórcio. Nós nos lembramos de Mateus capítulo 5 por causa da dureza do coração. O divórcio acaba sendo uma saída, é uma cirurgia, é uma saída jamais desejada, jamais incentivada, mas quando não há essa restauração, principalmente por parte do traidor, acaba acontecendo, Mateus capítulo 5, né? Ou quando há também, aí nós nos lembramos de 1 Coríntios capítulo 7, quando há um caso também, aí nós não estamos falando de traição, mas estamos falando de, às vezes, ter um cônjuge incrédulo, e esse cônjuge, ele traz muitos problemas para o seu lar, a fé é um grande problema, e de repente esse cônjuge decide abandonar o seu lar, a pessoa fica livre desse jugo e também acaba entrando nisso. Mas na Bíblia o divórcio ele é uma disfunção, ele é uma cláusula de exceção, é o termo mais técnico, ele acontece e nós precisamos seguir cuidando dessas pessoas afetadas, nós precisamos seguir entendendo os seus contextos, discipulando essas pessoas, as amando, mas existe vida em Jesus. Nós vamos ter dilemas nisso, mas existe a questão até de discussão de recasamento e tal, mas eu acho que a primeira conversa existe vida, o divórcio é uma disfunção, mas Deus pode trabalhar no seu coração, na sua vida e te levantar e te dar recomeços. Existe vida depois de uma traição, de repente não restaurada a relação. Mas essa é sempre uma exceção, essa é sempre uma cláusula de exceção, essa é sempre o último dos mundos. A gente sempre vai incentivar o perdão e a restauração disso tudo. Uma vez eu ouvi um pastor falando uma coisa que eu achei muito pertinente. Ele falou, para mim, o que melhor ilustra o divórcio é uma amputação. É uma amputação. O que melhor ilustra. Então, assim, se foi inevitável dentro da perspectiva que o Renato trouxe aí pra gente, poxa, eu fiz de tudo, eu fiz de tudo para que isso não acontecesse e, infelizmente, aconteceu. Os divorciados vão ter que lidar com isso como se fosse uma amputação.
E assim, tem duas coisas que eu acho muito importantes a gente lembrar antes das pessoas tomarem essa decisão. Uma coisa é muito clara na Bíblia, né? Deus odeia o divórcio, né? E, mais uma vez, eu não tô falando isso como legalista, não. Tá escrito lá, Deus odeia o divórcio. Deus desaprova o divórcio. Quando Jesus fala lá em Mateus 19 sobre esse assunto, né, da escola de Shammai, de Hillel, ele tá falando assim, quando Moisés fala sobre carta de divórcio, ele fala, não foi assim desde o princípio, não foi isso que Deus planejou. Jesus estava falando, Deus nunca quis, quando Deus criou o casamento, não era isso que estava no coração. Divórcio não era algo que estava no coração de Deus. É fruto da dureza do coração, né, do homem, o divórcio. Então, assim, e quem escolher isso, ou quem, infelizmente, não queria, mas tiver que passar por isso, vai sofrer pra caramba. Às vezes as pessoas... O meu problema é quando as pessoas falam do divórcio como se fosse uma grande solução. Isso pra mim é que às vezes eu não consigo, cara. As pessoas falam, não, o divórcio o divórcio não é uma solução. Você vai trazer dor de cabeça. Talvez você tenha mais dor de cabeça divorciado, entende? Então não veja sempre... Agora, por favor, pessoal, eu não tô falando aqui... você não sabe o que eu passo dentro de casa. Eu realmente não sei. Eu queria saber, eu queria conversar com você. A gente tem que ter... Nós, do Pastores de Chinelo aqui, a gente frisa tanto a importância de sermos sensíveis, né? Não pega uma fala nossa e seja taxativo em relação ao que a gente pensa, ao que a gente afirmou, sabe? Realmente esse é um assunto delicado. O ponto central, já que a gente está falando sobre traição, se você foi traído, existe esperança em Cristo Jesus. O ponto central se você traiu, existe esperança em Cristo Jesus. Existe esperança. Nós cremos na restauração. E eu queria ler uma coisa. Quando a gente começou a falar e eu falei desse casal, eu queria ler uma mensagem que esse casal me mandou. Então, eu já quero dizer uma coisa para vocês. Eles foram restaurados. Mas presta atenção na mensagem que eles me mandaram em fevereiro desse ano. Tá bom? Em fevereiro desse ano, eles disseram assim... Casal querido, falando para mim e pra Thalita. Na nossa luta e talvez no momento mais difícil que a gente tenha vivido, vocês pediram pra gente decorar Filipenses 4:8. Que nos lembrássemos dele cada vez que a gente começasse a desviar os nossos pensamentos para os momentos ruins que nós vivemos. Hoje eu recordo lendo esse versículo e o meu coração se alegrou não só por ver hoje o que Deus tem restituído, tudo que foi perdido e transformado em nossas vidas, mas também me alegro em saber que a gente tem pessoas tão queridas e especiais que viveram, que sofreram e que choraram com a gente. E acima de tudo, que tem se alegrado com a reconstrução de uma família, de um casamento. Mais uma vez, agradeço por escolherem fazer parte da nossa vida e por fazerem parte da nossa luta. Amamos vocês. Cara, esse casal tinha 2 filhos. E eles estavam, quando a gente conversou com eles, eles estavam decididos a se divorciar, os 2, porque ela não conseguiria lidar com a traição e ele estava realmente, esqueceu, de alguma forma teve um lapso em relação ao propósito da vida dele, entende? E eu quero dizer para vocês, assim como esse casal, existe esperança. Você precisa tentar, o evangelho nos dá forças. Então assim... E uma coisa eu também considero muito importante. Eu e a Thalita, desde daquele telefonema, eu e a Thalita, a gente começou a se relacionar com eles como nossos amigos número 1. A gente ia viajar, eles iam juntos. A gente ia sair, eles iam juntos. 2, 3 vezes por semana a gente estava na casa deles. E eu acho que é por isso que eles mandaram essa mensagem de tanto carinho.
porque isso também é muito importante. O papel da igreja, você precisa se cercar de pessoas, você precisa se cercar de pessoas que vão lembrar, ajudar, lembrar o evangelho, porque vão ter dias. Vai ter dias que você vai estar, é isso que eu preciso fazer, mas vai ter dias que você vai falar, meu irmão, eu vou dar um soco na cara desse indivíduo. Então, assim, como é importante, e é um processo. Uma coisa me marcou aqui, uma coisa muito boba. O Renato falou assim, é isso que ele estava comentando e falou, é isso que eu falo no primeiro encontro. No primeiro encontro, ou seja, porque existem outros. Não ache que por você ouvir um podcast, você vai falar, pronto, agora eu já sei o que eu preciso fazer para perdoar a traição. Não é assim que funciona. É um caminhar, você precisa de pessoas, você precisa de recursos, você precisa de pessoas te lembrando, você precisa de pessoas te apontando para o evangelho, você precisa estar numa igreja centrada no evangelho em Cristo Jesus, você precisa ouvir mensagens que vão te levar para Cristo, entende? Por quê? Porque são encontros, é uma caminhada, é um processo. Então, assim, eles mandaram essa mensagem em fevereiro de 2022 e o que aconteceu com eles foi em 2017. 2017. Então, assim, a gente tá falando de 5 anos, sabe? Então, é um processo, muitas vezes doloroso. Algumas vezes eles quiseram jogar a toalha e falar, a gente não consegue. A gente não consegue. Mas aí, eu falo que o cerne do evangelho é isso. O cerne do evangelho é nós falarmos, eu não consigo. Porque quando a gente fala eu não consigo, é quando Jesus vem e nos capacita. Quando nós somos fracos, é que nós somos fortes. Esse ponto que você levantou, Alex, foi em 2017 e em 2022 que eles mandaram essa mensagem e estão vivendo essa alegria, né? Primeiro eu queria ressaltar um ponto de que vale a pena. Foram 5 anos, talvez os 5 anos mais duros da vida desse casal, e que hoje eu tenho certeza que se eles olham para 2017 e imaginam o que eles estavam vivendo lá, eles olham em 2022 e devem dizer, né? Valeu a pena. Faria tudo de novo, se precisasse. Mas eu queria deixar talvez uma última fala, por conta de até exemplos próximos, né? Que já vivi, que já experimentei, né? Que eu volto naquela questão da pessoa ao se encontrar com o perdão no dia seguinte tá vivendo a mesma coisa, né? Porque, por exemplo, às vezes vem falas do tipo assim, do traidor, né? O traidor, a traidora. Mas eu também estou sofrendo, né? Vocês também não sabem o que eu tô passando, né? Tá sendo duro demais pra mim, né? O julgamento tá sendo duro demais comigo. Eu não mereço ser tratado assim. Mas eu também não mereço ser tratado assim, né? Então, merece. Merece porque Cristo foi morto numa cruz por causa do seu pecado. Entende? Então, eu vejo muito por essa questão de a gente banalizar o perdão que o outro dá pra gente. Assim como a gente não deve banalizar o perdão que Cristo nos dá, a gente tem que ter cuidado para não banalizar o perdão. Porque pode ser duro viver as consequências de um adultério, mas tenha certeza que foi muito mais duro para quem perdoou do que para quem está tendo que lidar com as consequências do adultério. Lidar com o que o Renato falou, né? Da questão daquela autojustificação, né? Olha o que eu tô passando, eu não mereço isso de fato, né? Como alguém que foi traído ou traída, nessa questão. E eu acho que uma outra coisa que eu queria levantar, que vai de encontro ao exemplo do Alex também, é o tempo, né? O tempo é necessário. Óbvio que aliado a compreensões bíblicas, né? Tempo por tempo, ele é irrelevante, né? Não, é só esperar. Não, vai continuar doloroso, entendeu? Agora, a gente tem que pensar que o tempo ele é importante aliado aos princípios bíblicos, né? Não é na semana que vem que tem que ser restaurado. Né? Não é o perdão. E agora eu digo que eu tive uma oportunidade onde eu falei, né, para
para quem traiu, eu falei assim, olha, talvez você tenha que começar o processo de novo, de namorar, né? Uma pessoa que saiu de casa e queria voltar para casa. Não, agora talvez você tenha que namorar com ela. Não é chegar lá exigindo o seu direito de ser marido. Agora você vai namorar, vai reconquistar, né? Vai de uma brincadeira, mas também falando sério aqui um pouco, vai pedir em casamento de novo, entendeu? Você abandonou o seu casamento, você tem que restaurar o teu casamento, você tem que reconquistar o seu casamento. Não é bater na porta e dizer, oi, tudo bem, eu voltei, me perdoa e a partir de agora eu sou o seu marido como eu era antes. Mas é sofrer as consequências, viver o tempo ao tempo, né? Uma pessoa que fica, às vezes, 6 meses fora de casa, por que ela tem que voltar em uma semana, né? Por que não pode ser feito um acompanhamento? E uma outra coisa que também penso, que vale muito a pena ressaltar, eu não sei se vocês já tiveram, mas a gente falou sobre traição, mas às vezes a gente acaba tendo problemas conjugais, onde de repente não é nem saudável tratar esse relacionamento conjugal, às vezes de traição, com a união dos dois, de corpos, né? E talvez viver esse processo em separado mesmo, né? Olha, então tá bom, vamos lá. Vamos caminhar e a gente vai descobrir juntos. Tô vendo que vocês dois querem o perdão, né? Mas vamos descobrir juntos o melhor momento de voltar pra casa? Talvez existam algumas compreensões que ainda precisam ser feitas. Tanto pra quem... Porque às vezes até quem tá perdoando, perdoa de uma maneira banal demais. Não, tô perdoando, vem, o que eu mais quero é você de volta aqui na minha casa. E e às vezes o traidor não sente o peso das consequências do que viveu. Eu acho importante eu queria ressaltar um pouquinho essa última fala em relação à postura do traidor, né? É um sentimento muito dolorido e é um assunto muito difícil. Acredito que para nós três não é simplesmente o destilar de alguns textos bíblicos e algumas orientações básicas de faz assim, assim, assim. Tamo aí? É isso aí? É isso aí. Então é nóis. Tamo junto. Galera, esse foi mais um Pastor de Chinelo. Até o próximo episódio. Se isso tem sido relevante pra você, tem sido bênção, não deixe de compartilhar, não deixe de espalhar pra cada vez mais pessoas. Valeu, é nóis.